Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de geografia, né? E com ela a gente termina aqui a nossa apostila 1. Essa semana não vou fazer aula ao vivo, tá? Como eu já comuniquei a vocês, por conta de outros compromissos com o Estado, tá? Convocação de planejamento. Então nós vamos ter essa aula gravada, tá? Como eu faço toda semana. E as atividades que eu passei na semana retrasada de geografia estão encerradas, tá? Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não vai ter ponto mais, tá? E eu vou mandar para vocês também as respostas para correção de vocês. As lições de história, né? Vocês têm até essa semana para mandar. Virou a semana, não precisa mandar mais também, tá? E eu vou passar para vocês aí no final do vídeo ou durante o vídeo as atividades de geografia e pesquisa para vocês fazerem aí para essa semana, tá bom? Válido até semana que vem. Sempre uma semana de prazo, tá? Bom, página 250. Nós vimos na última aula de geografia sobre a Antártida e sobre o Ártico, né? Nós vimos aí o Polo Norte e o Polo Sul. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Tratado da Antártida. Nós vimos na última aula que a Antártida, ela é um território, quer dizer, ela não é um território de uma nação. Ela é um território, mas não pertence a uma nação. Ela não tem um governo próprio, não tem uma jurisdição própria, leis próprias, etc. Então, nós também já vimos sobre isso. Nós vimos também sobre o Tratado da Antártida, mas hoje a gente vai falar mais detalhadamente dele. Então, o que aconteceu? Então, vários países se reuniram e fizeram um tratado. Esse tratado foi assinado em 1961 e ele vai vigorar aí até 2041. Então ele foi assinado em 1961 e vai até 2041, tá? Nesse tratado aí vários países eles assinam e eles vão aí utilizar o território antártico, porém com algumas restrições, tá? Aqui na 250 vocês vão ver aqui que tem até a bandeira que foi elaborada pelos países do Tratado da Antártida. A bandeira que seria a bandeira do continente antártico, né? Porque ele não tem uma divisão de país, de cidade, de região. Né? Ele é um continente único, tá? Então vocês veem que tem até a bandeirinha dele, que eu achei até bem bonita, por sinal. Bom, esse tratado ele vai falar sobre o quê? Sobre a ocupação do solo. Tá? Então, o solo ele é utilizado apenas para ciência, apenas para as pesquisas científicas. Ele não é permitido, isso foi acordado naquele tratado, tudo escrito bonitinho, não é permitido, por exemplo, fazer uso de teste de arma nuclear. Não é permitido nenhuma base militar na Antártida, de nenhum país. É exclusivamente para fins científicos, apenas para pesquisa. Tá? Então, base militar, teste de arma, teste nuclear, são todos proibidos. Inclusive, é proibida também a extração mineral, inclusive de petróleo. Dentro desse acordo, nós vamos ter aí o Protocolo de Madrid, na qual o Protocolo de Madrid ele deixa explícita a preservação ambiental. Então, os países podem fazer lá o uso do solo antártico, podem fazer pesquisas e etc., mas a nenhum país é permitido fazer uso de extração. Né? Ou seja, o ecossistema ele deve ser preservado, ele deve ser ali continuado. Bom, inicialmente, nós temos alguns países que assinaram esse tratado. Né? Os primeiros países são eles: Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia e Reino Unido.
São os países que inicialmente lá em 1961 assinaram esse tratado. Depois nós vamos ver outros países que assinaram também esse tratado, né? São eles Alemanha, Belarus, Bulgária, Brasil, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Finlândia, Índia, Itália, Paquistão, Peru, República Tcheca, Romênia, Suécia, Ucrânia e Uruguai. São aí total de 33 países que assinaram esse tratado hoje. Aqueles que assinaram primeiramente e depois aqueles que assinaram posteriormente. Tá? Existem alguns países que ainda insistem na conquista desse território, na posse desse território. Né? São eles: Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Noruega e França. Né? Eles querem ainda, eles reivindicam posse do território. Eles querem que o território da Antártida pertença, seja dividido entre outros países. Alguns deles defendem que pertença a um país único e não seja dividido, mas eles mantêm ainda essa intenção, embora pela ONU, né, e pelo tratado, isso está fora de questão, até mesmo porque o tratado ainda vigora, já foi assinado bonitinho por todos os países, por esses 33 países, né, só pode fazer uso do solo antártico os países que assinaram o tratado. Outros países que não assinaram não têm esse direito de utilizar o solo. Não tem direito de fazer nenhum tipo de pesquisa ou de montar algum tipo de acampamento na Antártida, tá? Bom, a ONU, existe aí uma grande pressão e um grande incentivo de que a ONU declare essa região da Antártida como patrimônio comum da humanidade, de forma que nenhum país vai poder ocupar, poder reivindicar o território para si. Né? A partir do momento que ele é um patrimônio comum da humanidade, então todos vão ter aí direito de não de explorar economicamente, mas sempre com intenções, sempre voltado para a ciência, voltado para a pesquisa. Tem muitas pesquisas interessantes, inclusive uma possível cura aí para o câncer já foi detectada aí por bactérias da Antártida. Bom, eu já falei um pouquinho sobre o Protocolo de Madrid, que estabelece a proteção ambiental da Antártida. Esse protocolo ambiental, esse Protocolo de Madrid, ele vai vigorar até 2048. Então, até 2048, foi acordado entre os países signatários do Tratado da Antártida a preservação ambiental, a não exploração financeira dos recursos minerais, de maneira a preservar o ecossistema, tá? O Brasil ele vai assinar aí o Tratado da Antártida em 1975. Então, desde 75, o Brasil se torna um consignatário. E você vê, o primeiro tratado foi assinado em 1961. Então o Brasil demorou aí 14 anos para poder assinar esse tratado. Só que ele só vai ocupar efetivamente o solo antártico em 1984, desculpa, 1984, só um ano antes de eu nascer. Aqui na página 253 tem até uma figura, tem uma foto da Estação Antártica. É uma estação brasileira, né, que foi aqui construída na Antártica, a primeira estação brasileira, Estação Comandante Ferraz. Aqui na apostila vocês vão tem o Para Saber Mais, eu quero que vocês leiam, tá? Eu não vou falar, mas eu quero que vocês leiam, porque isso é muito interessante. E na 252 está falando sobre a bactéria que eu falei para vocês. Inclusive foi um cientista brasileiro que fez essa pesquisa. E essa pesquisa dele começou em 2014 e terminou em 2018. Então é bem recente essa pesquisa. Então, aí há uma possível cura aí do câncer de cérebro e medula espinhal. Isso já é um grande avanço. Você vê de uma bactéria que só existe na Antártida.
Por isso que tem muita coisa na Antártida, nós já vimos sobre isso, né? Que ainda não foi descoberto, ainda não foi pesquisado. A Antártida ela tem aí muita coisa ainda que o homem desconhece, tem um ecossistema bem complexo, diferente. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta na Antártida. Muita coisa. Muita coisa. Bom, para garantir aí a pesquisa e a subsistência aí dos cientistas brasileiros que estão na Antártida, quem vai fazer esse trabalho de segurança, de manutenção, é a Marinha do Brasil, né? E as Forças Aéreas Brasileiras, a FAB. Então é a Marinha do Brasil e a FAB, são eles que são responsáveis aí por manter, garantir aí a pesquisa e o bem-estar aí dos pesquisadores brasileiros, os cientistas brasileiros que estão na Antártida. Existe uma frente parlamentar, né, de apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Isso aí foi um grande avanço para a ciência do Brasil, porque nós vemos aí que o Poder Legislativo que começa aí a tomar ciência da importância que ter essas pesquisas aí na Antártida. Isso é muito importante. E também é importante salientar que dentro desse tratado da Antártida, né, desses 33 países nos quais eles podem utilizar o solo para pesquisa, etc., e também existe um intercâmbio. Então, toda pesquisa que é feita, né, pelos 33 países, essas pesquisas elas não são fechadas, elas são abertas. Então eles divulgam os resultados dessa pesquisa. E isso está inclusive no tratado. E há intercâmbio tanto entre eles, as bases, né, que existem na Antártida, eles fazem intercâmbio de informações, de pesquisas, como também entre os países, né, em si. Então há aí um acordo de cooperação, um acordo aí de intercâmbio científico e da divulgação aí das pesquisas, dos resultados das pesquisas. Então, essa frente parlamentar ela foi muito importante porque ela vai incentivar essas pesquisas, ela vai incentivar aí esse programa Antártido, e vai auxiliar nos seus recursos, né? Isso aí foi um grande avanço aí, pelo menos isso. Vamos ver até quando nós vamos conseguir. Bom, em 2012, aqui na apostila de vocês, na 254, vocês vão ter aqui uma figura. Vocês vão ver que em 2012 houve um incêndio na estação Comandante Ferraz, né? A estação brasileira da Antártida. E nesse incêndio houveram a morte de 2 pessoas e a perda de muitas pesquisas. Então, tivemos aí, além da perda irreparável de 2 vidas, nós também tivemos aí uma perda aí de muitos trabalhos científicos, de muita pesquisa. Foi aí uma grande perda humana, principalmente, né, primordial, e também a perda aí do resultado, do andamento de muitas pesquisas. Em 2013, foi feito um concurso, né, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil para que fosse reconstruído aí a estação brasileira na Antártida. Em 2013, a Marinha terminou de tirar os escombros e nesse concurso quem ganhou foi um curitibano. E aí nós vamos ter a construção da nova estação, já teve andamento. E a previsão é de até esse ano, né? Agora vamos ver. Eu não sei, eu não confesso para vocês que eu acabei não pesquisando para saber como é que está o andamento da construção da estação. Mas a princípio a previsão é que neste ano seja terminada aí a construção da nova estação brasileira. Aqui na 255 vocês vão ver a foto das obras da estação Comandante Ferraz, né? Da nova construção da base. Nesse período eles estão sem pesquisa, está sem ninguém? Não. Tem uma estação provisória, então os cientistas continuam lá,
mas num lugar provisório, enquanto aí a base da estação realmente não seja construída novamente. Mas isso não quer dizer que nós estejamos sem pesquisas na Antártida, não. Temos sim, né, de maneira provisória, mas ainda existe, tá? Bom, o PROANTAR, né, que é o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, ele tem aí, ele é responsável, desculpa, como responsável pelo PROANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro, existe aí um intercâmbio ministerial, né, chamado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CECIRM, é um nomezinho complicado. Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Por isso que eu me enrolei todo, porque é um nome muito comprido. E essa secretaria era que é responsável pelo Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, né? Como é chamado todo o programa. E ela se divide em 3 grupos. Tem aí o grupo de avaliação ambiental, né, que vai falar sobre os impactos das atividades, dos trabalhos das expedições brasileiras na Antártida. Ele aí é pelo Ministério Ambiental, né, Ministério do Meio Ambiente. Tem o grupo de assessoramento, que é pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é que vai avaliar o mérito científico de cada atividade. E tem o grupo de operações, que é coordenado pela Marinha do Brasil. É ele que vai planejar as operações das atividades e logísticas de interesses científicos. Então, são esses 3 grupos aí que vão aí auxiliar aí a PROANTAR, né, o Programa Antártico Brasileiro, no seu funcionamento, nas suas necessidades, né, que vai fazer a validação das suas pesquisas, que vão aí obter recursos, entre outros. Bom, aqui na 255 vocês têm a interação, que é uma pesquisa. Vocês vão fazer essa pesquisa da interação da 255, vão fazer no caderno, vão fazer exatamente como está falando aqui, o que tem que fazer, só que é óbvio que não é equipe, né? Vocês vão fazer individual. Então vocês vão fazer essa pesquisa exatamente de acordo com o que está pedindo aqui. Façam no caderno, tira foto e me manda, né, nota de pesquisa. Na 256, tem só uma figura e tem o Para Saber Mais, falando assim, como é a vida dos pesquisadores na Antártida. Não é uma atividade, mas eu gostaria muito que vocês lessem. É muito interessante. Né? É um enxerto do mundo estranho. Leiam, vai enriquecer vocês culturalmente, vai ajudar vocês a entender como é que é a vida daquelas pessoas lá. Então, assim, leiam, vocês vão gostar, é muito, muito, muito interessante, tá? E aí nós temos as atividades que vão da 257 até a 259. São aí 11 atividades, né? Então, vocês têm a pesquisa do interação e as atividades, tá? Vocês têm até o prazo de sexta-feira da outra semana para fazer. Então vocês têm aí uma semana praticamente, mais de uma semana, né? Para poder fazer essas atividades. Então façam, me mandem. Quem tem as atividades vão fazer na apostila, tira a foto, me manda. E a pesquisa à mão no caderno, tira a foto e me manda. E leiam Para Saber Mais. Né? Tem bastante coisa interessante aqui. O Para Saber Mais é muito, muito interessante. Tem também bom, o da bactéria que eu falei para vocês está também no Para Saber Mais, da 252. Também é muito legal. Na 253 ele está falando quem é esse comandante Ferraz, na qual a base da Antártida brasileira recebe o nome dele. Tá? Então vocês leiam direitinho para enriquecer o conhecimento de vocês. Leiam toda a apostila, né, todo o capítulo. Façam as atividades, façam a pesquisa e sejam felizes. Um abraço, juízo.